Olá, segundos anos, a gente vai começar a nossa aula sobre realismo, ok? Esse realismo a gente vai estudar mais o realismo francês, tranquilo? Então, localizando no tempo e no espaço, quando e onde aconteceu o realismo? Lembrem que eu falei na última aula de romantismo que neoclassicismo, romantismo e realismo, eles basicamente vão estar próximos um do outro. Então, o romantismo vai continuar existindo, aí vai surgir o realismo, ok? E lembrando outra coisa, o romantismo e o realismo vão ser dois movimentos de quebra, tá? Que vão basicamente negar o que foi a arte acadêmica, sendo que cada um tem a sua característica. A gente viu o romantismo na aula passada e agora a gente vai ver o realismo, ok? Então, ele é de 1850, por aí, metade do século XIX, até quase início do século XX, tipo assim, ele quase chega, oi, século XX, sacou? Ele vai desenvolver, tá, na Europa como um todo, mas ele vai, sobretudo, ser caracterizado na pintura francesa. O que o realismo vai trazer para a pintura? A ideia do conhecimento científico. Lembrem o seguinte, o século XIX é um século de transformações política, social, ideológica. Só para vocês entenderem bem o que eu estou falando, na própria França e na Europa como um todo vai surgir o que a gente conhece como marxismo. Karl Marx e Friedrich Engels vão começar a escrever os seus livros questionando o capitalismo. Também vai surgir o pensamento religioso, que vai seguir uma ideia mais científica, que é o kardecismo, que também tem origem na Europa, principalmente na França. Então, é um século que vai ter uma modificação do pensamento. Então, tudo vai ser questionado. Essa busca pela ciência vai ser gigante. Então, o romantismo está aí. E ele é o exemplo dessa arte mais científica, tá? De usar a ciência na arte, ok? Então, ele vai deixar de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade que eram utilizadas no romantismo. Então, percebe, o romantismo ele quebra com o padrão estético do neoclassicismo e o realismo quebra com o conceito emocional do romantismo. Então, percebe que eles estão paralelos, né? Acontecem num tempo e espaço muito próximo, mas eles vão ser bem diferentes. Tranquilo? Partiu! Vamos lá! Então, quais são as características? Que características a gente considera mais gerais? O sóbrio e o minucioso. Como assim? Os detalhes, tá? A ciência aqui, ó, o cientificismo. A valorização do objeto, porque o objeto ele precisa ser estudado para poder, a partir daí, ser apresentado artisticamente. A expressão da realidade, tá, galera? Nada de idealização, nada de sentimentalismo. A ideia é expressar a realidade e de maneira descritiva. Tranquilo? Na escultura, a gente vai ter o principal artista, que é o Auguste Rodin. Vocês veem Rodin aqui, alguns vão chamar, mas a gente conhece mais como Rodin. E que não se preocupou em idealizar a realidade. Inclusive, as esculturas dele, ele mostra que aquela obra é uma escultura e não um ser humano. Como assim, professora? Vamos para as obras, tá? As duas mais conhecidas dele, que é o pensador que todo mundo já ouviu falar, já viu no mínimo um meme sobre o pensador, né? Onde ele faz essa escultura, você encontra de bronze, você encontra de mármore, você encontra porque tiveram várias cópias dessa escultura e o próprio Rodin fez várias cópias das esculturas dele, porque ele estudava muito. E essas esculturas eram para compor uma porta, tá? Que foi encomendada, sendo que essa porta nunca foi colocada. Depois eu falo para vocês direitinho sobre essa porta
né? Mas ele estudava muitas formas humanas, o comportamento humano, para poder fazer essas esculturas. Então, ele coloca o homem no seu ato de pensar. Como é que seria um homem pensando, refletindo, né? Lembrem, ciência, racionalidade tem tudo a ver. Mas ele deixa aqui ainda um fragmento do material de origem, como se fosse uma pedra, que aqui é metálico, mas como se colocasse pra gente que esse homem aqui não é um homem real, é uma escultura, porque o material base está aqui ainda. A origem está aqui. Isso é uma escultura. E o beijo também segue a mesma ideia da base onde está o casal, ao beijo. E para fazer essa escultura, ele estudou. Como assim, professor, ele estudou? Ele foi observando o comportamento do namoro humano e ele percebeu que as mulheres elas têm uma tendência a beijar com os braços para cima e os homens têm uma tendência ao entrelaçamento desse beijo, né? E para lateral mais abaixo da cintura. Como a gente vê aqui, ó, a mulher está com a mão acima da cabeça do homem e o homem está indo para... vocês viram? Entenderam? Então, é isso aí. Então, isso foi um estudo científico. Essa escultura não foi feita ao acaso, não foi, inspiração. Não, ele estudou o comportamento humano para fazer. Babado. Tá? E a pintura, como é que vai ser? Quais são as características dela? A representação da realidade com a mesma forma objetiva que o cientista estuda um fenômeno da natureza. Então, o pintor, ele busca representar o mundo como se fosse um documento, de maneira documental. Não cabe ao artista, tá? Não cabe ao artista melhorar artisticamente a natureza, o ser humano. Tipo assim, faz um nariz mais assim para mim, por favor. Não. A beleza está na realidade tal como ela é. Babado. A beleza está na realidade tal qual ela é. Voltando. Revelação dos aspectos mais característicos e expressivos da realidade. Então, realismo é realidade, meu bem. Então, é isso. Vamos lá. Temas da pintura: política e sociedade. Já viram que é babado. A arte passa a ser um meio para denunciar uma ordem social que consideram injustas. Será que vai aparecer figura mitológica? Será que vai aparecer reis? Será que vai aparecer, sei lá, mulheres da nobreza? Com esse textinho aí a gente já começa, se a gente continuar a gente já responde. A arte manifesta um protesto em favor dos oprimidos. Então, quem será que vai aparecer na pintura? Pensa comigo. Vão pensando aí. Pintura social, ela vai servir, tá? Ela denuncia as injustiças e as imensas desigualdades entre a miséria que os trabalhadores têm, né? Lembrem da Revolução Industrial. A Europa já estava tipo assim, praticamente quase toda vivenciando isso. E, claro, a burguesia lucrando, né, em cima dos trabalhadores. A mais-valia que Karl Marx explica. Ok? Então, continuando, as pessoas das classes menos favorecidas, o povo, em resumo, vai se tornar assunto frequente da pintura realista. Olha aí a resposta. Vocês pensaram, né? Perceberam que eu dei um spoilerzinho e vocês acreditam que chegaram comigo? Pois é. Não vai ter elite representada na pintura realista. Vai ser o povo. Vai ser os menos favorecidos. Vai ser os trabalhadores. Então, os artistas vão incorporar a rudeza, a fealdade, a vulgaridade. Eles vão pintar, colocando esses personagens como heróis, né? E esses heróis que não eram idealizados na pintura romântica, esses heróis do cotidiano, esses trabalhadores que formam a sociedade.
saca? Como é, tipo assim, é uma pintura revolucionária. Olha essa pintura do Colbert, que é o primeiro artista que a gente vai ver. A gente vê os quebradores de pedras. São 2 trabalhadores que o trabalho, assim, a função deles, a profissão deles é quebrar pedras. O rosto deles é escondido, porque a ideia não é mostrar uma identidade aqui, tá? É mostrar simplesmente um personagem, que é o trabalhador, e toda a realidade dessa vida. Ó a roupinha rasgada desse menino aqui, né? Ó a simplicidade. E eu acredito que não é um trabalho muito fácil, né? Quebrar pedras, né? Então, o Colbert traz isso. Para quem não conhece Colbert, eu trago um autorretrato dele, tá? E é um autorretrato que é fantástico, fantástico, que chama-se Homem Desesperado. Esse é o Colbert, tá? É ele. E ele se autorretrata em desespero, né? Porque ele vê as desigualdades sociais, ele vê a miséria do trabalhador, ele vê que a burguesia explora o trabalhador, então ele pega e se desespera com isso, né? Todo mundo se desespera, né? Então o Colbert é gente como a gente. Outra obra, tá? Que essas são as meninas que peneiram trigo. Essa aqui, gigante, né? No centro da cena. Também com o rosto escondido, porque ela é a personagem principal. Essa outra aqui, peneirando com a vontade, cansada, desanimada. Então, ó essa realidade. Ó essa parede suja. Ó esses sacos aqui que elas vão ter que peneirar ainda. Trabalho duro, pessoal. Trabalho duro. E é isso que os artistas representam. Agora eu jogo para vocês uma pergunta. Os artistas faziam as pinturas, certo? Mas quem ia ver as pinturas? Quem era o público que ia nas galerias de arte ver as pinturas, as obras de arte? Era essa menina? Era a elite, né? Eram os burgueses. Eram os que provocavam essa miséria. Então, será que eles gostaram de ver isso? Será que esse tipo de obra eles gostaram de entrar em contato, né? Ou será que essas obras chocaram essa sociedade, esse grupo, né, dessa classe, né, favorecida? Joga aí para vocês. Outra imagem que é de outro artista, que é o Jean-François Millet, que é os semeadores de batatas, que também segue a mesma ideia, camponeses, né, mostrando todo essa população mais carente, mais trabalhadora, mais humilde, né, no seu trabalho, uma parte mais agrícola. E para finalizar, Ângelus ou Anjo, onde tem esses 2 camponeses também em frente a um cestinho em oração. Ângelus é geralmente o que dá ao nome de bebês que morreram no parto ou morreram muito cedo, virou um anjinho, né? A gente tem essa relação. Até agora não descobri se existe essa relação literal com o quadro, mas é um entardecer, né? Ou um amanhecer, porque a gente não entende muito bem, mas é aquele momento de transição solar da luz para as trevas ou das trevas para a luz, e tá esses 2 camponeses nessa posição de oração. Perfeito. Realismo é isso. São obras que vão trazer para a tela, para a pintura, ok? Para as artes, a realidade da sociedade francesa, europeia. Então, a gente finaliza nossa segunda unidade com esse assunto, ok? Beijo a todos e até a terceira unidade.